Boa tarde, pessoal. Vou voltar com o panorama semanal aí do coronavírus. É, não tem muitas novidades para falar. Em relação aos medicamentos que realmente fazem efeito na doença. Hoje em dia a gente só tem evidência estatística de que os anticoagulantes têm impacto em relação à mortalidade. Então, os anticoagulantes, quando usados na fase certa, como hoje a gente entende muito mais o coronavírus como sendo uma doença sistêmica e não uma doença localizada ao sistema respiratório, e desta forma sistêmica ele produz um monte de substâncias que levam as células de inflamação se comunicarem, que são chamadas de citocinas, e porque de alguma forma ele ativa uma coisa que a gente chama cascata da coagulação, fazendo com que ocorra microcoagulações nos vasos sanguíneos e levando a efeitos como, por exemplo, insuficiência respiratória, o paciente precisa respirar de alguma forma. Então, os anticoagulantes reduzem a mortalidade trabalhando desta forma, deste jeito. Então, isso é uma coisa já comprovada, a gente já tem uso, já estamos usando isso daí há algum tempo. Então, mas por enquanto é a única coisa que, do ponto de vista científico, reduziu a mortalidade desses pacientes. Então, até hoje, dia 13 de maio, a hidroxicloroquina, a cloroquina, a azitromicina, nenhuma delas se mostraram como medicamentos promissores em relação à doença. E por que é importante falar isso? As pessoas às vezes falam: ah, você está jogando contra, não é assim, estão escondendo medicação. É, eu vou traçar um paralelo entre o Covid e a infecção por HIV, a AIDS. Hoje em dia, como a gente tem muito poucos pacientes morrendo por causa da AIDS, hoje em dia a gente já tem muitos medicamentos para controle da doença. O que a gente vê na prática? As pessoas usando cada vez menos preservativo. Então, com isso, o número de contaminado por AIDS acaba aumentando. Então, se a gente fizer uma falsa propaganda de que a gente tem uma cura fácil em relação ao Covid, o que vai acontecer? As pessoas vão tomar menos precauções para que a doença não passe de uma pessoa para outra. E com isso a gente vai ver um aumento do número de contaminados. Por isso que é importante a gente deixar claro que a doença ainda não tem uma cura propriamente dita, a gente ainda não tem vacina, e a gente tem como a única medicação realmente promissora no momento o uso dos anticoagulantes. Outra coisa que as pessoas me perguntaram é em relação à liberação, se vale realmente a pena fazer esse tipo de isolamento social que a gente está fazendo. Então, a gente teria dois jeitos de lidar com a doença. A gente tem o jeito que a gente está fazendo agora, que é o isolamento social, ou a gente tem um outro jeito que a gente usa uma coisa chamada imunidade de rebanho, chama em inglês herd immunity. O que isso quer dizer? O máximo de pessoas possíveis têm contato com a doença ou com a vacina, e com isso a gente diminui o número de pessoas que o vírus possa entrar e causar doença. Então, se ele chega no indivíduo e ele não consegue passar a doença porque aquela pessoa é imune de alguma forma, ou por causa da vacina, ou porque ela ficou doente, o vírus morre, o vírus não tem mais para quem se propagar e o vírus acaba extinto, vamos colocar dessa forma. Então, qual que é o problema da imunidade de rebanho? Como que nós faríamos a imunidade de rebanho em relação ao Covid? A gente deixaria os idosos em casa, as pessoas com doença de base em casa e as outras pessoas que teoricamente não fazem parte do grupo de risco circulariam normalmente para o máximo de pessoas possíveis ficar doente. Só que isso é uma grande falácia, porque a gente não tem a certeza de que só os idosos e as pessoas com grupo de risco vão morrer pela doença. Eu conheço pacientes jovens, pacientes que estão fora do grupo de risco, entubados e que vieram a óbito. Então, quem quer correr esse risco?
Quem quer colocar esse risco para si ou para sua família de ficar circulando livremente, sabendo que você tem uma doença que você pode pegar e pode não ser só uma gripe. Você pode ficar 30 dias entubado na UTI, você pode ganhar uma traqueostomia. Então, não é uma coisa simples. Eu conheço médicos nessa situação, eu conheço enfermeiros nessa situação. Então não é tão fácil falar assim, vamos todos agora liberar e sair na rua que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Então se tiver algum tipo de liberação, essa liberação ela tem que ser gradual e ela tem que ser com todos os cuidados possíveis. Então as pessoas têm que continuar usando máscara, as pessoas têm que continuar higienizando as mãos, as pessoas têm que continuar mantendo todo o cuidado, porque a gente tem muita evidência aí que não é só uma gripe, entendeu? Eu acho que o que aconteceu em São Paulo, a gente teve um ligeiro aumento do número de casos nesses últimos dias, pelo menos é o que eu tenho visto nos hospitais que eu tenho trabalhado, as UTIs estavam mais vazias, então eu tenho visto nesse começo de semana as UTIs mais cheias, as pessoas elas estão respeitando menos os, as distâncias, as pessoas elas estão respeitando menos os cuidados, quando na verdade a gente deveria estar mantendo isso, que o único jeito, na minha opinião, o único jeito da gente sair dessa é postergando o número de contaminados para a gente ter ou uma vacina ou uma medicação que realmente funcione. Então, é, só assumir que a gente possa ter uma imunidade de rebanho, uma imunidade de grupo, na minha cabeça eu não quero correr esse risco, eu não quero que minha família corra esse risco, entendeu? Eu tenho saído para trabalhar porque realmente eu preciso, mas não é o que eu quero para minha família. Tá legal, pessoal? Espero que todos vocês tenham entendido. Uma boa tarde para você. Fiquem bem, fiquem em casa.